estabelecemos o Ministério da Palavra de Cristo para o Brasil, em Campo Grande, e aqui em Goiânia não tinha esse ministério. Deus nos deu a graça de nós abrirmos esse ministério aqui. Inclusive, essa semana nós estivemos visitando, já está em construção, o pastor que ficou local, né, já está em construção da igreja, está sede própria já. Então, realmente a gente é glorificante a gente ver o fruto do trabalho, né, que ficou. Né? Mas como eu sempre falo, o mais importante não é as paredes, ou as 4 paredes, ou o templo em si, mas a igreja são as pessoas, né? As vidas, aquilo que nós podemos, que Deus nos proporcionou, né? Poder ajudar pessoas, realmente pessoas serem salvas, famílias serem resgatadas, né? Na semana nós estamos com uma agenda lotada, né, de famílias. Amanhã mesmo da tarde tem uma família inteira que vai se reunir na matriarca, né? Os filhos, netos, primos e tudo, que fizeram parte, né, desse convívio que nós tivemos. Então foi um período, meus filhos vieram pequenos em Campo Grande. O Jonas tinha 11 para 12, o Lucas, que é o mais chegado, né, do bicho, foi em Campo Grande, né, que tinha 8 para 9, e a Priscila tinha de 4 para 5 anos. Então eles cresceram aqui em Goiânia, eles têm vamos supor, o sangue goiano, em Campo Grande cresceu como pequeno. Então, em Campo Grande eles falam, realmente eles lembram com muito carinho, né, a vivência que eles tiveram aqui, e nós também, na vivência que nós tivemos aqui. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra. Eu estou adorando, né? Me pegaram também nesse texto, né? A Priscila, primeiro era junto, depois eu olhava para a pessoa e falei, meu pai, você que tem que ir também. Eles aqui, né? Eles aqui. Eu estava orando, né? Pedindo uma palavra, e essa tarde eu fui com a minha esposa, né? Nós fomos, quem veio para o Goiânia não pode ir na 44, não pode, tem que passar na 44, né? Nos shoppings ali, nas feiras ali, né? Então, esse é prático, né? Nós precisamos ir. E realmente eu estava orando, Senhor, qual é a palavra? Quando eu saí de uma loja no meio da tarde, eu estava saindo de uma loja, aí Deus, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, é essa a palavra. Então eu creio que essa palavra tem um direcionamento para todos nós, mas talvez tenha um direcionamento específico para alguém nessa noite. Né? Então, nós sabemos que a palavra de Deus é que produz mudança e transforma as nossas vidas. A palavra de Deus é que nos direciona, nos molda, nos mostra, né, a verdade, para que nós possamos realmente caminhar, trilhar por ela, e ela realmente nos ensina as verdades para que nós possamos caminhar, e que o nosso objetivo é caminharmos, né, e termos a esperança, né, da vida eterna, então termos a salvação. Então, que nós possamos sempre caminhar e olhar para isso em nossas vidas. A palavra de Deus colocou, são 2 textos, o primeiro em Hebreus 10:35, até o 39, onde a palavra do Senhor nos diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Amém. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, de fé para a conservação da alma. Em Hebreus 12, versículo 1 até o 3 nos diz, portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a
carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Gostaria de deixar e compartilhar, vamos perseverar ou persistir na fé. Nós precisamos, realmente, nós vivemos dias difíceis. Se nós olharmos, nós temos atribulações, temos adversidades, temos tantos problemas. E se nós nos deixarmos levar por isso, nós vamos parar e vamos deixar de caminhar na fé. Então eu quero encorajá-los a persistir na fé. Nós precisamos estar persistindo na fé. Muitas vezes vem obstáculos, vem dificuldades em nossas vidas, mas nós precisamos continuar. Nós não podemos parar. E podemos fazer até uma ilustração, com a própria academia. Se nós desistirmos, se nós pararmos, o corpo humano ele vai realmente começar a não querer vir mais, a deixar de vir para a academia, para realmente fazer os exercícios, e vai desfalecendo, vai desanimando, e quando vê, vai estar parando. Então há uma necessidade de nós termos uma persistência para realmente diariamente podermos estar exercitando, fazendo os exercícios, fazendo realmente tudo aquilo para que realmente você possa fortalecer os músculos, fortalecer realmente o teu corpo físico. Na vida espiritual não é diferente. Nós não podemos realmente pararmos, mas nós precisamos prosseguir. Se nós pararmos, nós vamos começar a enfraquecer, ficarmos fracos e vamos, quando ver, nós vamos desistir. Mas nós temos um objetivo, tem uma carreira que foi nos proposta. E muitas vezes vem coisas que muitas vezes querem nos prender, querem nos segurar, mas a palavra que nós lemos aqui, portanto vós que tendes rodear-vos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-vos de todo o peso e do pecado que tenazmente vos assedia. Muitas vezes vem, quantas vezes até mesmo para você vir na academia, você começa, puxa, hoje está difícil, estou cansado, ou está chovendo, ou está muito quente, ou está, aqui não faz muito frio, mas em Campo Grande agora já começa a fazer frio, está muito frio, não vou. Na vida cristã, se nós começarmos muitas vezes a olhar para os obstáculos, as adversidades, nós vamos parar. Mas nós precisamos prosseguir. E muitas vezes vem coisas que querem nos embaraçar, querem nos atrapalhar, querem realmente nos envolver ali para que nós venhamos parar e desistir da nossa caminhada cristã. Mas a palavra do Senhor diz que, deixe desembaraçando-vos de todo o peso, de tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que realmente vem para nos impedir, vamos tirar, vamos afastar das nossas vidas e vamos prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. Nós temos um objetivo. Então, realmente, a nossa vida vamos comparar nós estamos numa corrida, uma carreira, como a palavra perseverando a carreira que nos foi proposta. Nós precisamos, nessa caminhada, nós temos o objetivo de ir para a morada eterna. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa no meio cristão, e 68% das pessoas ali que começaram a sua carreira espiritual, a sua caminhada espiritual, não terminaram. Quantos que talvez vocês já viram começar a academia, mas desistiram, pararam, desanimaram? Então realmente foram muitas vezes desencorajados. E nessa pesquisa trouxe que 68% de pessoas não terminaram a sua fé, a sua caminhada, desistiram. Muitos foram desanimados, talvez se decepcionaram, talvez até mesmo você que já tenha se decepcionado por algo,
ou por uma liderança, ou por algum ministério. Não, olhe para Cristo. Nossa caminhada é Jesus. Nós precisamos olhar, como o texto diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Se nós olharmos para o pife, nós vamos ver defeitos, nós vamos ver falhas. Se vocês olharem para mim, vocês vão ver falhas, sotaque diferente, coisas diferentes. Nós vamos ver, se olhar para o seu amigo ou para os familiares, nós vamos ter falhas, nós não somos perfeitos. O único que foi perfeito é Jesus. Então nós precisamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então veja que muitos se desviaram, muitos ficaram feridos pelo caminho. 32% somente chegaram no final da vida bem, com Deus, realmente em Deus, em paz com Deus. E é isso que Deus quer para mim e para cada um de nós, que nós venhamos caminhar na nossa carreira, na nossa caminhada cristã e chegarmos no final em paz com Ele, vitoriosos, realmente, e termos a vida eterna. Porque nós aguardamos, quando nós lemos o texto, né, em Hebreus 10, 30 e 35, nós lemos, né, que virá. Veja aqui, todavia, aliás, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. A vida de Cristo está iminente, nós já estamos vendo tantos sinais, mas também o dia da manhã não nos pertence. Quantos que nós conhecemos e aprova o Senhor a recolher? O fim, a vinda de Cristo chegou. Então nós precisamos estar prontos, preparados para o encontro. Então muitos começaram. Quantos começaram, fizeram projetos, fizeram realmente planos de trabalhar, de servir para Deus, de caminhar com Deus. Eu vou me dedicar, e acabam por desistir, por parar. Mas é um momento de nós fazermos uma reflexão. O que eu tenho feito? É momento de eu parar? É momento de eu desistir? Quem desiste não vence, mas aquele que realmente persevera, aquele que realmente fica firme, ele vencerá, será vitorioso em Cristo Jesus. Então realmente nós podemos desistir, é uma opção nossa, mas nós não vamos alcançar a vitória. Mas se nós perseverarmos na fé, nós receberemos a vitória de Deus em nossas vidas. Então, mas por que realmente, o que eu tenho que fazer diante das lutas, diante dos problemas, diante das dificuldades, tantas coisas? Como é que eu vou fazer para vencer? Eu gostaria de compartilhar 4 coisas para que nós possamos terminar bem a nossa carreira, em paz, bem com Deus, vitoriosos no Senhor. A primeira coisa, o que me tira o foco? O que tira o nosso foco de Deus, das coisas de Deus? O que tira a minha atenção? Então, realmente aquilo que me distrai na minha caminhada cristã. Quando você, eu confesso, né, eu não sou muito de academia, né, até porque hoje eu tenho uma dificuldade maior, né, mas eu creio que muitas vezes você, quando está focado, fazendo um exercício, você não quer que alguém te distraia. Muitas vezes vem querer tirar a tua atenção, porque você está focado, você tem um objetivo, fazer aquele treino, terminar aquele treino. E na vida cristã não é diferente. O que tem nos afastado de Deus? O que tem realmente, muitas vezes, tirado a nossa atenção na nossa caminhada com Cristo? Muitas vezes são coisas pequenas, mas talvez são coisas maiores. Então nós precisamos tirar realmente tudo aquilo que nos afasta, nos distancia de Deus. E muitas vezes são coisas pequenas que nós precisamos abrir mão para que nós possamos ter uma vida saudável e bem com Deus. Na África tem uma aldeia, eu esqueci agora especificamente o país. Esses dias eu ainda ouvia o vídeo, né, a reportagem, né, falando um pouco sobre isso, né?
E nessa aldeia, realmente, eles têm uma deficiência, uma dificuldade em achar água. E lá tem um macaquinho lá que eles sabem onde ficam as fontes de água. Aí os moradores daquela aldeia, eles fazem um buraco na terra que cabe certinho a mãozinha dele lá dentro. Já eles colocam amendoim para ele comer. Ele vai, ele coloca sua mão lá dentro e pega o amendoim. Aí quando ele fecha a mão, o buraco é tão estreito, ele não sai para fora, não. Fica preso lá. É que nem alguns copos, você pode colocar a mão lá dentro, se você deixar aberto, você consegue tirar. Mas se você botar lá dentro e fechar, você não consegue tirar a mão do copo. E aquele macaco, então, ele coloca a mão lá dentro, pega o amendoim, e quando ele pega o buraco bem estreitinho, ele não consegue ficar ali. Ele fica se debatendo a noite inteira lá. Qual é o objetivo do pessoal daquela aldeia? Eles precisam saber onde tem fontes de água. Como ele fica se debatendo a noite inteira ali, ele está com sede. Aí os homens daquela aldeia, então de manhã eles pegam o macaco, tiram ele e soltam ele. Ele desesperadamente ele sai correndo para beber água. E eles correm atrás e então eles conseguem descobrir onde tem uma fonte de água. Mas a moral da história, o amendoim impediu daquele macaco ser livre. Era só abrir a mão e ele tirava a mãozinha dele. Quantos amendoins em nossas vidas têm tirado o nosso foco de Deus? São coisas pequenas, coisas que têm nos distraído de Deus, têm realmente nos distanciado de Deus, e nós precisamos abrir mão. São coisas pequenas, muitas vezes palavras, atitudes, que são amendoins que eu preciso abrir mão, renunciar, abrir mão, para que eu possa servir a Deus com mais vínculo, com mais fervor, ter uma intimidade maior, né? Então, realmente, o que me tira realmente eu preciso manter meu foco, eu preciso realmente manter, e muitas vezes, o que impede de nós não termos um foco em Deus? É não colocar Deus em primeiro lugar. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha de fogo ardente ali por Nabucodonosor, por eles não se prostrarem e servirem à estátua de ouro que ele construiu. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, mas eles não se prostraram. Eles colocaram Deus em primeiro lugar. E Nabucodonosor falou: e quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão, porque havia um decreto, e quando tocasse os instrumentos, aquele que não se prostrasse para adorar aquela estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. E ele falou: vou dar mais uma chance, vou mandar tocar novamente os instrumentos, e vocês vão ter a oportunidade de se prostrar, senão vocês vão ser lançados. E a resposta deles foi que eles não se prostrariam. E Nabucodonosor ele falou: quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. E a resposta deles foi o seguinte: ó rei, fica sabendo de uma coisa, que nós não prostraremos nem adoraremos a estátua que você levantou, mas fica sabendo, ó rei, que o nosso Deus, a quem nós servimos, ele poderá nos livrar das suas mãos, ó rei, e também da fornalha do fogo ardente. Amém. Lá em Daniel 3 vocês podem ver. E aí eles são lançados lá dentro, os soldados que levam lá não suportam o calor, morrem, mas Sadraque, Mesaque e Abdenego são lançados lá dentro da fornalha, e de repente o rei olha e chama os seus assessores e fala: não, jogamos 3 lá, eu estou vendo 4, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus. A provisão de Deus, milagre de Deus. Mas aqueles 3 jovens, eles tinham realmente, em primeiro lugar, Deus na sua vida. Amém. Deus na sua vida. Segunda coisa, querer ser o que o outro é. Não, cada um de nós temos uma história com Deus. Não queira imitar o outro. Tenha você a sua história com Deus. A semana eu estava comentando, né? O João estava ontem, né? Estava comentando lá com os amigos, né? Questão de peso, né? Eu não manjo muito nessas coisas, mas levantar peso.
Aí o Jonas falou que ele passa meio com vergonha, né? Quando ele vai com o outro, meu irmão dele, que é o outro meu filho, que é o Lucas, né? O Lucas é o meio brutão, né? Ele levanta mais peso. Aí o Jonas não consegue levantar já tanto como ele. Mas cada um tem o seu limite. Cada um tem Não adianta querer muitas vezes ser o que o outro é, porque muitas vezes você não vai levantar, como o Jonas falou, eu não vou conseguir levantar o mesmo peso que ele levanta. Não vou conseguir. E muitas vezes nós queremos ser o que o outro é. Não, cada um tem a sua história com Deus, tem a sua vida com Deus, a sua intimidade, o seu particular com Deus. Você realmente você precisa ter uma história com Deus, uma vida com Deus. Em particular, no quarto de oração, quando eu falo quarto de oração, é uma vida, você e Deus, um tete a tete, você e Deus Deus vai te abençoar naquilo que Deus vai te capacitar, naquilo que realmente você será útil na obra de Deus. Cada um tem uma habilidade, cada um tem algo e será útil na obra de Deus. Então faça, seja o que você é, e Deus vai te abençoar. Você é importante e valoroso para Deus. Outra, nosso passado, muitos estão presos ao passado. É momento de nós, realmente muitas vezes, tirarmos todo o peso, tirar todo o embaraço do passado e viver uma nova vida com Cristo. Eis que realmente eu estou com Cristo, uma nova vida. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E muitas vezes muitas vezes ficamos presos a coisas do passado, ressentimentos, mágoas, amarguras, talvez coisas não resolvidas. Perdoe, se é necessário, perdoe, libere perdão e caminhe uma nova caminhada com Deus. O passado realmente muitas vezes tem prendido pessoas, tem impedido pessoas de romperem, de irem, de avançarem. Deixe e olhe. Paulo ele mesmo expressou, as coisas velhas já passaram, aquilo que eu fazia lá é como esterco, é como coisa que não presta, aquilo que eu fiz, eis que agora eu prossigo para o alvo, eu vou para frente, porque as coisas ficaram lá, aquelas coisas não eram. E veja que ele falava, e eu era importante. Paulo ele era, realmente mandava matar e perseguia, fazia tudo, mas ele falava, tudo aquilo que me era valor, aquilo que era status para mim, não tem importância nenhuma agora. Passado, olhe para frente. E vamos ter uma nova história na nossa vida, uma nova caminhada. Muitas vezes nós ficamos presos a coisas do passado. Vamos deixar romper uma nova vida com Cristo. Segunda coisa, a recompensa que Deus tem para cada um de nós. Deus faz. Deixa eu ler aqui em Gálatas 6, 8 e 9. Veja que a palavra diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não vos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se nós não desanimarmos, se nós não pararmos, nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Fizermos algo de Deus. Terceira, desistir, ou melhor, resistir a qualquer desencorajamento. Quantas pessoas muitas vezes tentam te parar com palavras. Palavras são ferozes, são realmente muitas vezes perigosas. E quantas vezes talvez você tenha recebido palavras que queiram te parar na tua vida, na tua caminhada, tanto espiritual como talvez na tua vida secular. Palavras que vêm para te destruir, te desanimar. Mas não. Nós precisamos continuar. Então, realmente, desistir é uma opção. Cada um tem essa opção, mas que nós não tenhamos essa opção de desistir, mas sim que nós vamos estar perseverando, caminhando, indo adiante. Se nós pararmos, o resultado vai ser uma catástrofe.
vai ser realmente, nós não vamos, então vamos seguir adiante. Talvez você, eu não sei a tua vida, mas talvez você tenha pensado até em jogar tudo para cima, parar tudo, parar a tua caminhada, o que você está fazendo, talvez até, eu não sei se na tua vida, desistir. Não, resista a todo desencorajamento, resista a tudo aquilo que quer te parar e continue crendo no milagre, crendo na vitória de Deus na sua vida, crendo realmente que Deus há de fazer em nossas vidas. E por final, nos renovar diariamente. Renovar diariamente. Diariamente, aqui na academia nós diariamente renovar o corpo físico, os exercícios. Na vida espiritual não é diferente. Quero compartilhar 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 4 e o verso de número 16. Nós envelhecemos, mas nós precisamos cada dia nos renovar na presença de Deus. 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém. Nós precisamos ter essa certeza, de dia em dia estamos nos renovando, caminhando. E por final, veja o que Paulo nos deixa lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, Paulo realmente nos deixa no versículo 4 e no versículo 7. E o versículo 8, muitos conhecem, e é maravilhoso. É realmente glorioso o que a palavra do Senhor nos diz. Veja o que ele diz. O fim. Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Amém? Então, os desafios da nossa caminhada cristã estão aí, muitos, mas eu quero te encorajar, não pare, prossiga. Não depender de você, mas dependa, seja dependente de Deus. Não murmure. Israel saiu do Egito, e aquela geração, uma geração que saiu do Egito, não entrou em Canaã por quê? Um dos motivos da murmuração. Não murmure. Não deixe realmente que apague a luz sobre a sua vida, o Espírito Santo sobre a sua vida. E não perca a esperança da salvação e da vida. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos para essa noite. Tua palavra, meu Pai, ela vem a produzir o efeito na vida, na minha vida também, meu Pai. Tu sabes, tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um. Tu sabes, Senhor, o que cada um almeja, precisa. Senhor, tu conheces o mais profundo do seu coração, os desejos do seu coração. E tudo aquilo que estiver alinhado com a tua perfeita vontade, Senhor, que o Senhor possa conceder, que o Senhor possa dar a teus filhos, Senhor. Talvez, Senhor, o trabalho, o Senhor visita ali, meu Pai. O Senhor realmente coloca as suas mãos ali, meu Pai. Senhor, essa dificuldade, esse problema que teu filho está passando ali no trabalho. O Senhor coloca as suas mãos ali, meu Pai, e realiza a tua obra, o teu milagre, na casa, na família dos teus filhos, Senhor. Onde, ó Pai, eles colocarem a planta dos seus pés, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando eles, ó Pai, dando a eles a tua bênção, a tua vitória, saúde a eles, meu Pai, mas acima de tudo, meu Pai, reveste eles, fortalece eles, ajuda eles, Senhor, nessa caminhada, meu Pai, que eles não venham desfalecer, que eles não venham, meu Pai, parar, mas que eles venham, cada um de nós venham continuar a caminhar para realmente olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém?
Deus abençoe. Obrigado